Pessoal, tudo bem? Eu devo admitir que eu não tenho muita esperteza em fazer gravação, eu prefiro até falar ao vivo, né? Mas tudo bem. Eu quero chegar nesses vídeos na história do Brasil, tá? Mas para chegar na história do Brasil, eu quero começar muito bem antes. E esse meu trabalho, espero que dê certo, né? Eu vou trabalhar a cada 10 minutos. A cada 10 minutos eu vou expondo alguma coisa, vou fazendo a somatória e vamos ver até onde vai chegar. Onde nós vai chegar, eu sei, história do Brasil. Mas vamos lá. Tudo começou nos mitos, é verdade. Mito é mentira? Pesquisem, isso é importante. Mito não é mentira. Mito é uma verdade verdadeira, né? Lembra quando você vê na televisão o pessoal falando assim, é mito ou verdade? Não, gente. Mito é uma verdade verdadeira. Quer ver? Vou dar um exemplo? Vamos lá. Olha só. Prometeus. Prometeus era um titã. Olha lá nos livros dos mitos. Prometeus era um titã e ele fez o seguinte. Ele ficou na história. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou pegar os fogos dos deuses. Sabe quem eram os deuses da época? Lá na Grécia, no Monte Olímpio, né? Ele foi até lá e Prometeus, além de ser um titã, ele era um deus, mas de menor categoria. Ele foi até o Olímpio, lá na casa de Zeus. Aí ele pegou a tocha divina. Ele pegou essa tocha divina e falou assim, eu vou entrar para a história. Aí ele veio para a Terra e embutiu essa tocha no ser humano. Aí o ser humano começou a pensar, o ser humano começou a ficar mais inteligente, o ser humano começou a entender como caiu alguma coisa que estou pegando, como ser gente. O ser humano começou a entender quem que são as artes, né? Isso por causa de Prometeus. Olha só. Aí o que aconteceu? Zeus percebeu essa situação e falou, espera um pouquinho, vou arrumar um abacaxi para você. Né? A gente tem contato com a forma figurada para ficar mais interessante. Passa isso para os seus filhos. Então Zeus falou assim, tá bom. Foi lá, pegou esse titã e disse assim, você não deveria ter feito isso, portanto você vai ser preso eternamente. Vou colocar você numa rocha e vou te prender. Foi o que aconteceu. Ele está preso até hoje, amarrado em corrente, e toda noite, um gavião vem e pica o peito dele e a barriga dele, comendo tudo que ele tem por dentro, mas ele não morre, porque à noite, isso que esse pássaro comeu dele, à noite ele começa a ficar bom, então fica regenerado. Mas quando chega na parte da manhã, o pássaro vem de novo e come. Isso eternamente. Conclusão, ele está vivo até hoje. Né? E quem determinou isso foi Zeus. Por quê? Porque ele pegou exatamente essa tocha. Ele pegou essa tocha divina e levou lá para os seres humanos. Interessante, né, gente? Como é que pode uma situação dessa? Isso é um mito. Um mito é a mesma coisa que você falar assim para sua esposa. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu sou apaixonado eternamente por você. Eu penso em você todos os dias e todas as noites. Que o meu coração está sempre com você. Isso é um mito. Foi o que aconteceu com Prometeus. Olha só. Se nós pensarmos ainda também na Bíblia, eu não sei te falar em que artigo da Bíblia, né, o versículo, Deus disse assim, eu preciso povoar a terra. Bom, como povoar a terra? Então ele pensou, eu vou dar exatamente, ele pôs o nome de ser humano,
a minha aparência. Então ele fez o seguinte, ele pegou o barro, montou um barro, né? Neste barro que ele montou, ele fez exatamente como nós somos. Só que ele precisava da inteligência dessa pessoa, então ele deu um sopro divino e nós acordamos para a vida. Olha só que interessante, o sopro divino com Zeus, o fogo divino, interessante, né? Então tudo isso aconteceu lá nas antiguidades, eu não sei se precisa o tempo, mas isso é real, isso é real. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, que avançando um pouco na história, depois eu vou voltar, que exatamente quando Jesus foi traído, ele foi traído por Judas. E Jesus nunca perdoou Judas. E ele sofre até hoje por esse motivo. É interessante isso, né? Esse vai ser o início do nosso trabalho. A gente vai tentar contar-se de uma maneira bem simplória, né? De uma maneira que as pessoas possam entender. Mas se houver dúvida, seria interessante, cada um de vocês, não fique com dúvida. Peguem livros, analisem isso, vê se isso que eu falei realmente é verídico. Vá na Bíblia, verifique se o sopro divino não foi verdade. Verifique os mitos. O Zeus ficava lá na Grécia, lá no Monte Olímpio. Deixa eu me lembrar. Ficava acima das nuvens, lá ficava Zeus. Bem, né? E pode ver que nós vamos contar, quando nós partirmos para a pré-história, né? Estou até com meus apontamentos aqui, que vai ser a segunda aula. A pré-história, ela vem muito depois disso, né? Interessante, né? Vai ter várias aulas que vão ter a oportunidade de vocês praticarem. Não esqueça do que eu falei agora, né? Praticarem e vamos dar continuidade, tá bom? Então, agradeço aí de você estar ouvindo. Se você gostou, que legal! Como diz o pessoal, dê um like aí. Se você não gostou, delete, gente, cai fora. Mas eu acho muito legal, quanto mais nós sabemos é melhor. Então, aquilo que eu fui aprendendo, aprendi por alguns anos de estudo que eu venho fazendo, eu estou tentando passar para vocês da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível, né? Porque tem vários detalhes em cima disso, mas esses detalhes eu deixo para você, né? Eu deixo para você pesquisar, mas passe isso para os seus filhos, é muito importante, tá bom, gente? Obrigado aí e vamos para a segunda aula mais à frente. Até mais!